Uma forma alternativa para a gente estar obtendo o determinante de uma matriz de ordem 3 ou de ordem 4, assim sucessivamente, seria utilizar o desenvolvimento de Laplace. Para isso, a gente vai mostrar aqui como a gente chega no cálculo do determinante por esse novo método que eu vou apresentar para vocês. Antes disso, veja que a gente está trabalhando com letras, que é um caso geral para qualquer matriz. Ah, professor, mas por que o senhor não faz exemplo numérico, que eu entendo mais rápido? Gente, isso aqui não é um curso para ensino fundamental e médio. Isso aqui é um curso de álgebra voltado para um curso superior. Então, vocês têm que ter a habilidade de aprender a fazer cálculos com letras. E quando for fazer algum exercício numérico, basta fazer o caso específico. Então, entendam isso. Desenvolvam uma habilidade para fazer cálculo com letras. Sei que é um pouco mais complicado, mas é necessário para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado. Então, dado uma matriz geral aqui, uma matriz A com seus elementos, a gente pode estar aplicando para calcular esse determinante pela regra de Sarri, que a gente obtém esse nosso cálculo que a gente viu na aula anterior. Agora, a gente poderia estar reescrevendo esse resultado. Primeiro, eu posso estar deixando o A11 em evidência. Eu tenho A11 nesse nosso termo e eu tenho A11 nesse outro termo. Deixando ele em evidência, eu tenho dessa forma. Se eu multiplico A11 vezes o A22, A33, eu tenho esse nosso termo. E se eu multiplico ele com o outro, eu vou ter esse nosso outro termo. Vou riscar só para mostrar que a gente já utilizou esses dois termos para deixar o A11 em evidência. Agora eu vou estar colocando o A12 em evidência. Para isso, eu vou estar deixando negativo aqui fora, porque eu quero que entre parênteses fique aqui negativo, que eu já vou mostrar para vocês a importância disso. Então, deixando o A11 aqui fora de forma negativa, ao multiplicar com esse termo A21 e A33, eu encontro esse nosso termo. Vejam que ele é negativo, com esse sinal daqui, é o sinal que mostra esse nosso termo. E ao multiplicar esse outro termo, menos A12 vezes menos A23 e A31, a gente vai ter esse nosso termo aqui, que a gente já vai ter utilizado, deixando o A12 em evidência. Realiza mesmo segmento, a mesma coisa para o A13, e a gente vai estar encontrando essa forma aqui em evidência. Ou seja, a regra de Sarri pode ser reescrita colocando o A11, o A12 e o A13 em evidência. Como eu disse anteriormente, era importante a gente estar deixando aqui entre parênteses esse sinal negativo. Por quê? Cada um desses termos que estejam aqui dentro desse nosso parênteses, ele é equivalente a um determinante de uma submatriz, de uma matriz menor. O que significa dizer isso? Esses nossos termos aqui, A22 vezes A33 menos o A23 vezes o A32, simplesmente ele é o resultado do cálculo de uma matriz de ordem 2, que é uma ordem a menos da matriz que a gente está calculando esse determinante. Notem que se a gente fizer aqui a diagonal principal, vai dar A22 vezes A33, e depois a gente multiplica pela diagonal secundária, A23 vezes o A32, e coloca um sinal negativo. A gente fez isso tanto para esses nossos termos em parênteses aqui no primeiro, no segundo e no terceiro, dando o cálculo dessas submatrizes de ordem 2 aqui, apresentado para vocês. Agora, eu poderia estar chamando esse determinante dessas submatrizes por um determinante de uma matriz A, para designar como sendo uma submatriz. Assim como a gente pode estar observando aqui, que o determinante dessa matriz de ordem 3 pode ser expresso por determinantes de submatrizes de ordem 2. Então, aqueles determinantes que eu mostrei para vocês, eu estou determinando agora como sendo A11, A12 e A13. E eu estaria calculando o determinante dessas submatrizes. Verifiquem aí que o A e J, ele vai ser uma submatriz dessa matriz inicial que a gente vai estar calculando, só que ela vai ter uma ordem a menos, onde a gente tem que a iésima linha e a jésima coluna foram retiradas. Como ele está querendo dizer isso? Se eu estou considerando esse elemento A11, então eu tenho aqui o meu elemento A11, basta eu estar retirando a sua linha e a sua coluna.
Notem que simplesmente o determinante da submatriz são os elementos que vão estar sobrando na retirada desse elemento. Como a gente também poderia estar pegando o nosso elemento A1, 2, elimina a sua linha e elimina a sua coluna. Verifiquem aí que está sobrando esses elementos, que são o determinante dessa submatriz. Da mesma forma, poderíamos estar fazendo pelo elemento A1, 3. Elimina a sua linha e elimina a sua coluna. Vai ficar sobrando apenas esses elementos, que é o determinante dessa submatriz. Logo, a gente poderia também estar tentando reescrever, na verdade, a gente vai estar reescrevendo essas nossas submatrizes A e J como cofatores, que a gente vai determinar por ΔIJ. Então, a gente pode estar reescrevendo o A11 igual a menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante dessa submatriz A11. Verifiquem aí que a gente tem o delta IJ, onde o I representa a linha, o J a coluna. Menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante dessa submatriz A e J. Então, a gente pega o I e o J e soma eles aqui na potência e calcula o determinante dessa submatriz. Opa, aqui é delta 1, tá bom? Me corrigindo. Ou seja, eu posso estar representando esse nosso determinante, porque menos 1 elevado a 1 mais 2 vai ficar menos 1 elevado ao número par, que dá o próprio determinante dessa submatriz. Eu posso, então, reescrever esse determinante dessa submatriz pelo delta 1. Se eu quisesse encontrar o delta 2, ele vai ser menos 1 elevado, soma linha mais coluna, vezes o determinante dessa submatriz A, 2. Como esse menos 1 está elevado a uma soma que vai ser ímpar, então esse menos permanece. Então vai ficar esse sinal negativo do determinante da submatriz 2. Quando a gente substituir esse determinante aqui, vai ser pelo o menos determinante da matriz A12. Então vai sumir esse nosso menos e ficando apenas o mais, para ficar menos com menos que vai dar mais. E a gente pode estar reescrevendo dessa forma. Também poderíamos estar fazendo delta 3, que é igual a menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o cálculo desse nosso determinante da submatriz 3. Como a soma aqui em cima vai dar par, menos 1 elevado a um expoente, uma potência par, dá positivo. Então fica apenas o determinante dessa matriz A13. Novamente, só vamos substituir esse determinante pelo delta 13. Então o determinante pode ser obtido pelo somatório. Basta vocês verificarem que aqui a gente está aplicando uma soma de quando a gente tem A e J vezes delta IJ, quando a gente tem o J indo de 1 até N. Esse é um caso geral, mas a gente vai estar aplicando o cálculo determinante utilizando essa nossa notação. Vamos estar verificando como isso funciona para um exemplo. Agora sim, um exemplo numérico. Para calcular o determinante, a gente tem o A11 vezes o delta 11, mais A12 vezes o delta 12, mais o A13 vezes o delta 13. Olhando para cá e pegando essa nossa primeira linha como referência para esse cálculo, o elemento A11 vai ser igual a 1, então só passo substituindo. O elemento A12 vai ser igual a menos 2, e o elemento A13 vai ser igual a 3. Para calcular esse determinante, então a gente precisa obter o delta 11, o delta 12 e o delta 13. Lembrando, né, que o cálculo do delta IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o cálculo da submatriz A e J. Então vamos calcular agora esses nossos deltas, que são os cofatores associados à nossa matriz. O delta 1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, e o cálculo dessa nossa submatriz. Vamos tentar enxergar essa nossa submatriz. Se eu estou fazendo o delta 1,
é em relação ao elemento A11. Então, elimina a sua linha e elimina a sua coluna. E verifica os elementos que vão estar sobrando, que vão ser esses elementos que a gente vai estar calculando o determinante dessa submatriz. Ao calcular esse determinante, essa continha que a gente vai obter, esse ΔI vai ser igual a 1. Agora o ΔI, menos 1 elevado a 1 mais 2, e a gente está associando esse ΔI ao elemento A12. Então, elimina a sua linha e a sua coluna. Agora sobra esses elementos 2 e menos 2, e menos 1 e 2. E basta vocês fazerem essa continha, que o ΔI vai ficar igual a menos 2. Agora, o ΔI, menos 1 elevado a 1 mais 3, e para encontrar essa submatriz, esse ΔI está associado ao elemento A13. Elimina a sua linha e a sua coluna. E os elementos que estão sobrando vão estar sendo a nossa submatriz para poder calcular esse determinante. Ao realizar essas continhas, vocês vão encontrar que o ΔI é igual a 0. Basta, então, substituir os deltas que a gente encontrou lá naquele nosso cálculo do determinante pelo desenvolvimento de Laplace. Substituindo o ΔI, que foi igual a 1, o ΔI2, que foi menos 2, e o ΔI3, que foi igual a 3, ao substituir esses nossos valores, a gente encontra o determinante igual a 5. Nesse primeiro momento pode parecer um pouco confuso, complicado, mas confie em mim. Resolver por esse desenvolvimento de Laplace, ele é muito mais rápido do que resolver pela regra de Sarri. Professor, teria um outro jeito de eu calcular por desenvolvimento de Laplace? Sim, a gente selecionou a primeira linha como referência. Vocês poderiam estar selecionando a primeira coluna como referência também. Seria esse determinante, seria associado ao elemento A11 delta 11, mais o elemento, esse elemento aqui vai ser o elemento A21, que ele vai estar associado ao delta 21, mais o elemento A31 associado ao delta 31. Bastaria vocês substituírem esses elementos que a gente já conhece, que é dado aqui na nossa matriz, e depois obter esses deltas para poder fazer a conta desse determinante. Logo, vocês podem estar encontrando aqui o determinante utilizando como guia qualquer linha ou qualquer coluna para poder fazer esse cálculo.